direito à informação como um direito humano e fundamental efetivado. Agora, a mensagem, o conteúdo da mensagem nos meios de comunicação me parece que é o grande segredo da questão. Porque aí nós estamos diante dos conjuntos das diversas narrativas possíveis. Historicamente, a grande narrativa que acabou tendo maior sucesso, inclusive para fins de desenvolvimento econômico, foi a narrativa das empresas transnacionais de procedência dos Estados Unidos. Isso é uma realidade indiscutível. Tudo aquilo que imaginávamos há alguns anos atrás, sob uma égide falsa de imperialismo, na realidade foi desconstruído. Hoje não se fala no imperialismo norte-americano com o sentido que se falava na década de 60, até mesmo porque a Guerra Fria foi há muito pulverizada. Hoje nós podemos falar não do imperialismo, num confronto dualista, mas num confronto multilateral de natureza econômica, e que abrange não apenas os Estados Unidos e a extinta União Soviética, mas abrange Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, e há outros países que estão procurando ganhar espaço. Isso quer dizer que a formação daquele G7 e depois do G8 tem tudo a ver, né? Na realidade, esses países que acabam discutindo as deliberações econômicas do interesse mundial. E as narrativas deles acabam, de alguma forma, sendo conflitantes ou prevalecendo sobre outras narrativas. E isso acaba sendo muito complicado no próprio desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Enfim, eu tenho uma outra pergunta para te fazer, antes de passar a bola para os alunos que eventualmente quiserem fazer alguma pergunta, e peço que encaminhem pelo chat se tiverem alguma pergunta. Mas como é que você vê a questão do valor dos dados? Eu sempre tenho uma dúvida em relação a isso, mais do que uma dúvida, uma preocupação em relação a isso, que na grande maioria a sociedade ela não se importa com o valor que tem os seus dados pessoais. Eu, quando trato desse tema, eu sempre levo para os alunos uma informação que eu li há alguns anos atrás, que uma universidade do Japão, ao lado da universidade japonesa, existe essa situação e eles estavam expandindo isso para os Estados Unidos também. Que era uma cafeteria, que fica ao lado das grandes universidades. E nessa cafeteria, para que o sujeito possa tomar bebidas, usar uma internet de alta qualidade, ele não paga nada. A única coisa que ele tem que fazer é assinar um documento autorizando que todos os dados dele sejam utilizados por essa empresa da dona da cafeteria. Essa empresa garante que vai encaminhar os dados dele para grandes empresas e headhunters, para tentar alocá-los em alguma empresa maior, né, porque eles conseguem trabalho da universidade. E as pessoas, obviamente, aceitam isso sem muita discussão. No seu entender, o valor que as pessoas dão aos seus dados pessoais, ele é subestimado, e a partir do momento que isso for, que as pessoas tomarem consciência da importância, da relevância desses dados, e que talvez mude, e as relações sociais, e até mesmo socioculturais, podem ser alteradas. A ideia de sociedade da informação é uma ideia onde o dado passa a ter um valor econômico cada vez mais considerável, né? Então, nós passamos a ter os chamados ativos não materiais. E esses ativos não materiais, eles passam a ter, muitas vezes, um valor maior do que o valor dos ativos materiais. Os dados pessoais eles acabam tendo uma importância significativa para o comércio jurídico. E esse impacto no comércio jurídico dos dados pessoais, ele precisaria ser melhor discutido entre nós no direito brasileiro. É verdade que nós temos algumas leis que já assinam para isso. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, recém-promulgada, mas que até agora não resolveu o problema da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós temos nessa lei a falsa ideia da anonimização de dados pessoais, que a anonimização completa ela chega quase a ser uma falácia, diante do que os instrumentos de tecnologia acabam revelando ser possível fazer. Por outro lado, os dados nossos pessoais, eles de certa forma, eles já são transmitidos gratuitamente
por nós mesmos quando realizamos o comércio eletrônico. E pior, aí esses nossos dados que são transmitidos, eles acabam sendo transmitidos inadvertidamente para terceiras pessoas, ou porque nós já autorizamos isso na transmissão anterior, o que permitiria que terceiros viessem a tratar esses dados, ou porque, pura e simplesmente, aquele que os recebe acaba de maneira indevida transmitindo esses dados para terceiros. E aí eu me refiro não apenas aos dados que, em tese, poderiam até ser transmitidos, que são os chamados dados não sensíveis, que são os dados suscetíveis de uma eventual publicização, mas eu estou me referindo até mesmo aos dados que são sensíveis, aqueles dados que não poderiam ser objeto de uma transmissão. É muito importante a gente entender uma coisa. Nós, no direito civil, nós ficamos muito fascinados com a teoria dos direitos da personalidade. Eu fui aluno de um dos maiores nomes de personalidade do direito brasileiro, que foi o Carlos Alberto Bittar. Foi meu orientador de mestrado doutorado, fui assistente dele como docente voluntário na Universidade de São Paulo por muitos anos, fiquei lá como docente voluntário 12 anos quase, mas certamente todos nós gostamos do estudo da personalidade no direito civil. Mas se nós formos analisar o Instituto dos Direitos da Personalidade com o Direito Civil, se pedirmos para o constitucionalista analisar o Instituto dos Direitos Fundamentais no Direito Constitucional e pedirmos para o internacionalista discutir o Instituto dos Direitos Humanos na rubrica Liberdade de Informação, nós nos espantaremos e ficaremos perplexos com a ideologia da sociedade da informação que vai na contramão do que nós aprendemos nos bancos acadêmicos. A sociedade da informação, mais uma vez eu invoco aqui o Matelar, mas o Matelar é um exemplo, porque é um dos meus marcos teóricos de estudo de sociedade da informação. Eu podia falar o Laszlo Karvix, que é um húngaro, que é extraordinário, estudioso da matéria. A sociedade da informação é a sociedade do trânsito livre do dado. Então, é a sociedade do não segredo, é a sociedade do não sigilo. O sigilo e o segredo são absolutamente excepcionais, ao contrário daquilo que a gente prega no direito civil, que vem da década de 40, no Código Civil Italiano de 42, quanto ao segredo e ao sigilo como um direito da personalidade. Quanto mais transmissão de dados houver, quanto maior o compartilhamento de dados, nós teremos um efeito de solidariedade violento na transformação socioeconômica e cultural das sociedades, e que é justamente o que a sociedade da informação deseja. Um dos artífices da sociedade contemporânea é um japonês chamado Tadao Mesao. E ele, na década de 60, que propôs esse nome que se transformou nos projetos econômicos do Japão, depois dos Estados Unidos e depois da Europa, o projeto Sociedade da Informação. Esse projeto socioeconômico chamado Sociedade da Informação é o projeto do compartilhamento de dados. Então, a ideia é o não sigilo. E para nós, quando nós nos deparamos com o Pietro Perlingieri na Itália, ou mesmo com o Rodotà, que fala sobre a questão da privacidade, para nós aqui no Brasil, quando nós discutimos a privacidade, na belíssima dissertação do meu caríssimo amigo, do Bruno Bioni, sobre proteção de dados, ou o Marcel Leonardi, que é um tremendo especialista, um dos maiores especialistas brasileiros sobre responsabilidade civil de provedores, a gente se preocupa muito. Porque, na verdade, nós estamos tentando nos agarrar uma prancha, como se estivéssemos naufragando do Titanic no meio do Oceano Pacífico gelado. Porque a privacidade ela é cada vez mais sufocada pela ideologia socioeconômica da sociedade da informação. Leandro, só para te dar um dado que é extremamente preocupante, o maior debate da sociedade da informação hoje na ciência política, e que no direito nós temos trazido pouco, é o debate da ideologia norte-americana de sociedade da informação com a ideologia europeia de sociedade da informação. Os norte-americanos, eles compartilham a ideia do compartilhamento máximo de dados, justamente por causa do acesso à liberdade de informação. E eles fazem isso também fincados no desenvolvimento socioeconômico, presos a uma teoria social, que é a teoria do Free Flow of Information, isto é, o livre trânsito das informações. Quanto mais informações nós tivermos trânsito delas, melhor será. Se há informações fake, vamos fazer o tratamento de dados para apurar o que é fake e o que não é fake. Então a discussão não está mais em preservação do sigilo, a discussão está indo num segundo nível já. A discussão já é do nível de se permitir ao máximo o livre trânsito das informações e aí fazer a seleção
pelo tratamento dos dados, do que é feito e do que é não feito. E quem que faz esse tratamento? Já os europeus têm uma ideia diferente, tem a ideia da regulamentação mínima, que é a ideia que a gente tem procurado sustentar aqui no Brasil, quando nós copiamos a União Europeia quanto à nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E essa divergência entre americanos e europeus foi solucionada depois de muitos atritos dentro do G7 e depois G8, do ano de 1999 até o ano de 2003, quando veio a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação e estabeleceu um documento com princípios, digamos, comuns, tanto para aqueles que adotam a linha norte-americana, como para aqueles que adotam a linha europeia. Mas isso eu diria que nós precisaríamos discutir, é importantíssimo, essa discussão já deveria ter começado anos antes. Nós queremos o quê? Uma sociedade da informação com maior liberdade de informação, ou uma sociedade de informação onde eu possa estabelecer níveis de regulamentação? O Free Flow of Information, ou queremos a regulação mínima, ainda que mínima, do Estado? E quem analisa toda essa história, depois você olha um pouco a discussão norte-americana com relação aos dados que o Snowden vazou, você vê que a situação ela é tratada de uma maneira muito delicada, dependendo de quem é o titular desses dados também, né? Então, pelo livro que o Glenn Greenwald escreve sobre a história do Snowden, desde a década de 60, salvo o melhor juízo, nos Estados Unidos existem inúmeras medidas ou inúmeros procedimentos para se ter acesso a toda e qualquer informação de quem quer que seja. Pelo que eu me lembro, né, se minha memória não estiver muito ruim, desde o momento em que se teve acesso ao telégrafo. Então, as informações elas estão totalmente disponíveis, de uma certa medida, àqueles que têm a tecnologia necessária para conseguir acessar essa informação, ainda que de uma forma não autorizada, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu concordo com você que dependendo da pessoa que tem os seus dados invadidos, ou manipulados, ou tratados, aí a discussão muda um pouco de figura. Mas a impressão que realmente é passada é que quanto mais dados pessoais nós pudermos compartilhar no mercado, melhor se justifica a própria ideia da sociedade da informação. Isso me lembra muito uma obra de um autor brasileiro, que eu gosto muito também, que é o Pedro Demo, que é da área da sociologia também. Ele tem um livro chamado Solidariedade como Efeito de Poder. Porque, na verdade, o compartilhamento de dados é a maior manifestação de solidariedade que pode existir numa economia de mercado. Se nós formos trabalhar com isso, nós entenderemos por que o comércio, por exemplo, compartilha os dados para saber que consumidores têm o nome negativado e que consumidores não têm. Essa ideia de compartilhamento de dados, então, vem de muito antes. Mas, a partir do instante que trabalhamos com uma ideia mais radical de compartilhamento de dados, a solidariedade deixa de ser solidariedade do ponto de vista religioso, aliás, isso há muito tempo já não deixa de ser solidariedade apenas do ponto de vista social e passa a ser solidariedade como efeito de poder. E é justamente aí que entra a discussão, por exemplo, da eleição do Trump nos Estados Unidos. E eu não sei se é só uma impressão minha, mas ao mesmo tempo a gente pode analisar coisas estranhas, né? Que se nós tivermos um maior acesso às informações e aos dados alheios, esses dados, de uma certa maneira, eles perdem um pouco, entre aspas, o valor, porque eles não deixam de ser sigilosos e passam a ser dados abertos. Então, eles acabam sendo dados de acesso pleno, e por ter o acesso pleno, não se tem uma valorização econômica para terceiros. Porque hoje em dia, a grande parte dos nossos dados são vendidos, são usados por terceiros sem a nossa concordância e sem que a gente tenha efetivamente qualquer benefício econômico real em razão desses dados também, não? Sim, com certeza. E um fenômeno bastante curioso está acontecendo no mercado nesses últimos tempos, que não é mais o fenômeno apenas se comprar um pool de dados e um número X de pessoas. Agora, a aquisição desses dados entre as empresas tem levado em conta o perfil dessas pessoas, né? Justamente para fins de captação de clientela e também para fins de testes para lançamentos futuros de novos produtos. É bastante curioso isso, você tem toda a razão. E nós não recebemos nada por isso, realmente não recebemos nada. E o que eu acho interessante a gente considerar também, eu não sei se você concorda com essa ideia, mas é que essa valorização, ela é uma valorização que ocorre
independentemente da nossa manifestação. Ou seja, o que valem os meus dados, eles valem aquilo que a empresa achar que eles valem. A gente não tem nenhuma influência, nenhuma incidência de manifestação de vontade na aferição desse valor. Então, acho que isso é uma coisa muito delicada e contraditória, porque na sociedade da informação, para a maioria das pessoas, falta informação, efetivamente, do valor que tem todos os seus dados. Então, isso eu acho muito, muito estranho. Roberto, eu tenho mais uma pergunta para ti, antes de ver se algum aluno tem alguma pergunta e repassar a palavra aos outros. Eu bloqueei seu microfone porque acho que alguma coisa aqui no meu sistema faz com que o seu microfone influencie no que eu falo, tá? Então, na hora que você for falar, eu peço que você solte aí o seu microfone mais uma vez. O meu último questionamento aqui para ti é algo bastante complexo e é uma realidade que eu acho que nós vamos encarar nos próximos anos com uma maior incidência. Nessa sociedade de informação que nós vivemos, com a internet das coisas crescendo cada vez mais, se a gente for parar para pensar, há algum tempo atrás, uma das aquisições mais valiosas, salvo engano, do Google, foi uma empresa que fabricava termostato. Se não me engano, ela chama Nest, que é uma empresa que faz termostatos e que pode regular todas as informações da casa. Então, vivendo nessa sociedade e sabendo que as informações elas passarão a ser tratadas agora em uma maior escala por inteligência artificial, por inúmeras outras figuras atreladas à inteligência artificial, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que fica a questão da responsabilidade dentro da inteligência artificial, ou no que concerne a inteligência artificial, por condutas preconceituosas, aquilo que a gente denomina hoje de viés algorítmico. Como é que a gente vai encarar essa questão, tendo em vista, por exemplo, que máquinas de inteligência artificial, né, de deep learning, quando utilizadas e recebendo como input as informações presentes ou existentes no Twitter, em poucas horas se tornaram extremamente preconceituosas, racistas, misóginas e por aí vai. Eu sei que isso é culpa do input, eu sei que isso é culpa do material que é colocado na inteligência artificial. Não é a inteligência artificial em si a culpada por isso. Mas como é que a gente vai trabalhar com essa questão da responsabilidade, principalmente a responsabilidade civil, no caso da prática de atos preconceituosos oriundos de inteligência artificial? Como é que você vê essa questão? Essa é uma questão bastante delicada. Eu, particularmente, entendo que, atualmente, o que nós temos de algo mais próximo para a pessoa, eventualmente, questionar a empresa que faz esse tipo de lançamento de dados é o artigo 39 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, quando trabalha com as práticas abusivas, né? O artigo 39 fala do tratamento diferenciado aos consumidores, e nós temos que nos lembrar que esse artigo 39 ele tem uma relação com outro artigo do próprio Código, que é o artigo 29, que considera equiparada a consumidor qualquer pessoa exposta às práticas comerciais previstas nessa seção e na seção seguinte, que é a seção da proteção contratual. Então, seria possível, num primeiro momento, sim, uma iniciativa de alguma entidade legitimada para propor ação de civil pública na defesa de interesses difusos aqui dos consumidores, como os ministérios públicos, neste caso de utilização de dado algorítmico que leve a uma seleção considerada preconceituosa, o preconceito nesse sentido negativo da palavra, o de misoginia, o de alguma forma de ascensão por conta da ideologia, ou mesmo por conta da opção sexual, da orientação sexual, enfim, por esse tipo de práticas. Penso, no entanto, e aí concordo plenamente contigo, que é necessário que essa discussão seja feita levando-se em conta a realidade que é sofrida pelos vários grupos sociais e culturais brasileiros. É o típico exemplo, sim, da maior importância, da maior relevância que tem que ser dada aos afrodescendentes num debate desses, também aos filhos de imigrantes, num debate desses, também aos índios, porque está certo que a nossa sociedade é uma sociedade que não tem apenas um grupo, ela é multidiversa culturalmente. Mas se ela é multidiversa culturalmente, eu não posso ter justificativas que sejam irrazoáveis para se alimentar alguns dados, né?
Eu posso ter até justificativas estranhas. Eu vou lhe dar um exemplo de algo que aconteceu comigo mesmo. Eu fui pedir um cartão numa rede de atacadistas, não vou aqui dizer o nome por uma questão de ética, e que o meu cartão foi negado à época, e na época não havia problema nenhum com relação à minha situação socioeconômica, mas o algoritmo que já era utilizado por aquela rede não permitia que o cartão fosse liberado para pessoas da classe A, B ou C. Só para algumas de classe C, era uma rede mais voltada para a classe C, D e E. Então, o simples fato de eu colocar um salário que para o algoritmo passava do teto que ele tinha na leitura, já me excluía dos grupos de possíveis beneficiários do cartão. Esse tipo de situação é bastante interessante porque ele demonstra como eu posso estabelecer numa base de dados uma inteligência artificial que habilite ou desabilite pessoas de acordo com algum dado de seu perfil. Mas o grande problema, Leandro, é que nós deveríamos saber exatamente o que consta na base de dados. Isso é um direito nosso. Já que nós não podemos ter controle para quem os nossos dados estão sendo transmitidos, porque nós assinamos aquele eu concordo que a Lei Geral de Proteção de Dados nos dá, né, sem ler, e porque também se nós não vemos a concordar, não teremos o serviço ou o produto que queremos, essa que é a realidade, né? Então nós ficamos entre a cruz e a espada. Que hoje é até uma forma de exclusão social, você concorda? Não tenha dúvida, é uma forma de exclusão social, sim. Uma forma de exclusão social e uma forma de exclusão social que tem que ser melhor debatida no direito, que tem que ser melhor discutida, inclusive para que nós tenhamos uma legislação mais adequada. As pessoas falam, mas tem muitas leis no Brasil. Tem, porque o nosso sistema é um sistema romano-germânico de legislação. Mas então vamos cortar as leis. Nós podemos até simplificar as leis, mas nós temos então que ter regras contemporâneas para isso e não olharmos para o passado quando nós não tínhamos uma sociedade da informação como temos hoje. E ao mesmo tempo você falar que precisa de mais leis ou menos leis é algo extremamente delicado na realidade nacional. Ainda mais se a gente considera que, numa medida muito simples, quase tudo o que a gente precisa, de alguma forma, consta da Constituição. Mas ainda assim, nós precisamos que coisas que constam da Constituição sejam objeto, por exemplo, de políticas públicas, de políticas afirmativas, porque está lá, está na lei e não é cumprido. Você precisa de uma política pública para falar, olha, está lá, está na lei e precisa efetivamente ser cumprido, né? Não tenha dúvida. E aí é o problema da não efetividade de uma série de direitos. Esse problema da não efetividade que existe na ciência jurídica, muitas vezes, decorre da falta de diálogo com as outras áreas. Aí voltamos novamente à situação da origem, que é o debate transdisciplinar, que tem que ser fortalecido cada vez mais. Eu não estou dizendo que esse debate transdisciplinar não existe. Eu estou dizendo que já houve melhoras em relação ao passado, mas estamos muito aquém ainda do que deveria ser. Concordo contigo, cara, concordo plenamente. Eu não sei se algum aluno ou algum dos participantes da nossa conversa tem interesse de fazer alguma pergunta. Quem tiver, mande a pergunta, mas já encaminhando para o nosso fim e pedindo desculpas para ti, porque eu já percebo que eu extrapolei aqui o nosso horário combinado. Eu queria até mostrar aqui para todos uma obra, que é uma das obras, não sei se vai dar para ver direitinho aí, se vocês conseguem ver, o Direito na Sociedade da Informação. Esse aqui é o volume 5, tá? Esse livro aqui, essa coletânea, ela é uma coletânea que foi organizada pelo Roberto, tá? Ainda quando estava na FMU, e nesse aqui tem um artigo meu, tá? Então, eu recebi tem menos de um mês, nessa correria da pandemia, não consegui nem fazer a divulgação nas redes sociais. Aliás, um excelente artigo. Muito obrigado, até vou disponibilizar para os meus alunos depois, para que eles, principalmente porque é um artigo que fala sobre a questão da identidade de gênero, né, para a turma de direito e sexualidade, tem uma relação direta, mas tem artigos aqui extremamente interessantes, tá? E de autores também maravilhosos aqui. A gente tem um artigo do professor Ingo Sarlet, que é muito interessante, tem artigo do professor Marco Calan, Clarice Laupman, um monte de artigos muito interessantes, falando exatamente sobre sociedade de informação, tá? É uma coletânea que foi lançada pela Almedina, tá? É muito, muito interessante, e indico a quem estuda a questão da sociedade da informação que veja aqui os artigos
dessa obra e das obras que antecederam também. Tá? São artigos muito interessantes e que valem muito a pena. Se eu não tiver aqui a participação de nenhum dos alunos, se ninguém tiver nenhuma consideração a fazer, eu agradeço imensamente a possibilidade desse bate-papo com o meu amigo, de quem eu tenho uma profunda admiração, professor Roberto Cenizo Lisboa. Roberto, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela disponibilidade de bater esse papo com a gente. Deu para perceber, eu tive alguns problemas aqui com a gravação, com a funcionalidade do equipamento. Acho que a minha gravação vai ficar em 2 pedaços. Eu vou ver o que eu consigo fazer para salvar aqui a minha gravação. Mas, conseguindo salvar, eu compartilho depois contigo, Roberto, e disponibilizo também para os alunos que queiram acompanhar desde o começo aqui essa nossa conversa, tá? Roberto, mais uma vez, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Leandro, a oportunidade e agradeço também por você compartilhar a gravação, que eu faço questão de colocá-la no YouTube. Eu acabei fazendo um YouTube meu provisório por causa da pandemia, com algumas das aulas que eu tenho dado na PUC de Direito Nacional Privado e na São Judas e na Campos Sales de Direito Civil e Direito do Consumidor. E na PUC de Direito do Consumidor também. Então, é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez e me coloco à disposição para outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado, agradeço a Núbia, o Felipe, a Mariana, a Regina, o Ezequiel, o Gustavo, a Maiara e aos que estão aí na live, que eu não estou conseguindo ver o nome ainda. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês e a semana que vem a gente retorna com as conversas civilísticas, mas amanhã temos um bate-papo sobre poder parental, né, poder familiar e a questão da igualdade, e na quinta-feira direito, laicidade do Estado e comunidade LGBT, todos convidados. Roberto, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui nesse nosso bate-papo, cara.